do aplicativo IEB Trancoso e começa mais uma turma no dia 26 de outubro. Casamento comunitário, amém? Tem um bocado de gente aí que vai casar, hein? Na igreja, porque, né? Casado um bocado já é, falta casar. Casamento comunitário, as inscrições vão encerrar dia 24 e o casamento vai acontecer dia 22/11. Vai encerrar a inscrição dia 24/10 e o casamento vai acontecer dia 22/11. E será uma bênção no nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos receber a nossa pastora com as palmas? Que louvam e exaltam ao Senhor? Amém? Boa noite, igreja! Graça e paz para o seu coração, amém? Porque ninguém está falando que a Mari Coalho já está em Trancoso. Chegou! Fala pra gente aí, Mari, o que é que nós temos no sabadão? Primeiro, cadê os adolescentes da igreja? Os que não têm mais idade, mas ainda é adolescente jovem. Glória a Deus. Aqui no sábado, a partir das 16, né, pastora? A partir das 16 horas, teremos Advance Fire. Quem já está inscrito para estar com a gente aqui? Glória a Deus. E, ó, uma coisa nova que eu inventei agora, o Espírito Santo me falou. Só vem se tiver mais 5 para trazer. Tá combinado? Então, todos aqui. Teremos, ó, Denis Marchiori, DJ Otton e eu, Mari Coalho, para a gente trazer o céu na terra aqui nessa igreja no sábado. Vamos incendiar Amém. essa galera, amém? Glória a Deus. Obrigada. Até sábado. Aplauda o Senhor. Aleluia. Vai ser demais, não perca, gente. Eu chego lá para buscar meus filhos na escola, saio perguntando a galera, já fez inscriçãozinha? Já olha para minha cara assim, já vem ela de novo. Gente, a gente não pode perder. Eu nessa idade, pouco tempo atrás, ficava correndo atrás. Agora a gente, nossa primeira conferência em Trancoso, você não precisa nem viajar. Eu lembro que eu viajei de van 14 horas, gente, até BH, atrás do pastor Lucinho, que é, né, o pastor dos jovens. Nós estamos com essa galera aqui em Trancoso. Não perca, gente, vai ser tremendo. E Jesus já está aqui te esperando, amém? Feche seus olhos, mais uma vez. Vamos preparar o nosso coração. Já recebemos muito, muito, muito da parte do Senhor, através dos louvores, através de tudo que nós já compartilhamos aqui. Mas Deus tem mais para a sua vida, amém? Deus tem mais para a sua vida. A medida da expectativa que você criar no seu coração é a medida que o Senhor vai derramar na sua vida aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Ah, Paizinho, como é bom, que privilégio, que oportunidade que nós temos, Senhor, nessa noite, de estarmos na Tua presença, Senhor, adorando a um Deus vivo, adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E nós estamos aqui, Senhor, para prestar um culto ao Senhor. Nós queremos Te bendizer, nós queremos Te agradecer. Nós colocamos o nosso coração diante da Tua presença nessa noite. Eu oro para que o Senhor derrame uma unção, a Tua graça sobre nós aqui nessa noite. Derrama, Senhor, a Deus, uma presença que venha tomar as nossas vidas, que venha preencher cada lacuna, cada vazio que ainda há em nós, Pai. Nós declaramos a nossa total dependência do Senhor aqui nessa noite. E eu oro para que esta palavra que o Senhor já ministrou tanto ao meu coração, venha marcar os corações dos meus irmãos aqui nessa noite, venha impactar, de maneira que eles saiam daqui diferente da forma com que eles entraram. Em nome de Jesus, se você crê nessa oração, você vai dizer um amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, como eu orei aqui, uma palavra que ministrou muito ao meu coração. Uma palavra simples. E eu falei, Senhor, mas tão simples. E o Senhor falou, é isso, minha filha. A minha palavra, a minha verdade, ela é simples e profunda. Ela gera vida dentro de nós, amém? E essa palavra me gerou vida, queridos. E por isso eu quero compartilhar com vocês aqui,
Nós vamos falar um pouquinho sobre a graça de Deus. Amém? Nós servimos a um Deus gracioso. E nós vamos aprender aqui nessa noite um pouquinho sobre a graça de Deus, que é um poder que nos sustenta. Você pode repetir comigo? A graça de Deus é o poder de Deus que me sustenta. Glória a Deus. Eu não sei se você tem uma sensação, eu tenho uma sensação que nós vivemos em um tempo em que tudo parece depender do nosso esforço. Não sei se você já viveu isso em algum momento na sua vida, mas em alguns momentos na minha vida, eu já vivi e ainda vivo. Momentos em que a gente se sente sobrecarregado e acha que é no poder do nosso esforço. E eu não sei você, mas muitos de nós crescemos em uma cultura que nós fomos ensinados a se virar, né? Vai ser independente, vai se virar sozinho. Às vezes a gente ouve algumas coisas do tipo, você vai dar conta, e isso em alguns momentos é legal, nos encoraja, nos empodera. Mas em outros momentos nos leva a um lugar de dificuldade, de depender da graça de Deus. E às vezes a gente também é ensinado ou educado a, olha, se você tirar nota 10 na prova, você vai merecer. Se você for bem na escola, você é um bom menino, uma boa menina. Olha, se você se comportar direitinho, meu filho, eu vou te dar um presente. E a gente cresce com essa mentalidade de que nós precisamos fazer algo legal, de que nós precisamos agradar as pessoas para que a gente mereça alguma coisa. Faz sentido para você? Só que eu tenho uma boa notícia para você aqui nessa noite. No reino dos céus, não é assim. Eu costumo dizer que a matemática de Deus não é a nossa matemática, que a gente fala que 1 mais 1 é igual a 2, né? Assim, a Bíblia vai dizer que um coração que melhor dá do que receber, um coração generoso é aquele que prospera. Que matemática é essa? Da mesma forma, queridos, a graça de Deus é um presente. É uma dádiva. Não é pelo nosso merecimento que nós recebemos, mas Ele decidiu nos entregar de presente. Amém? Simples, não é? Tão simples, mas muito complexo. Porque a gente vai falar um pouquinho aqui, alguns testemunhos que eu vou compartilhar com você, algumas aplicações no nosso dia a dia que não é tão simples assim da gente viver isso. Você vai perceber que em muitos momentos nós temos essa dificuldade de receber essa graça que é de graça, mas que custou muito para o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então no reino, queridos, a graça é como se fosse um combustível que move tudo dentro de nós. Alguém aqui já conseguiu andar com um carro ou uma moto sem combustível? Sim ou não? Difícil, né? Eu e você, se não fosse a graça de Deus em nós, nós estaríamos com um tanque vazio. Não seríamos nada sem a graça de Deus, queridos. Então, a graça de Deus é o poder de Deus, é um combustível dentro de nós, é o poder de Deus agindo em nossas vidas, em tudo, em nós e através de nós, em nós e através de nós, mesmo quando nós não temos força, e nós vamos falar sobre isso. Que há um poder sobrenatural em meio às fraquezas. Já ouviram falar sobre isso? Isso é graça. Poder de Deus. Quantos querem dessa graça, amém? Ela está disponível, queridos. Ela está disponível. E o interessante é que a graça de Deus também não é somente para nos salvar. Aleluia! Fomos salvos sim pela graça. Aqueles que reconheceram Jesus como o único e suficiente Salvador, pela graça nós somos salvos. Mas não é somente para isso. Não é só para nos salvar. Mas é ela que nos sustenta todos os dias. É a graça de Deus que nos sustenta. Ela é a nossa força que nos faz levantar todos os dias, queridos.
Quando caímos, a graça de Deus nos levanta. E é a graça de Deus que nos ensina a depender do Senhor todos os dias. A entrar nesse lugar de dependência, não na nossa capacidade, mas na dependência dEle. E aí eu vou trazer um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa vida. Quantos de nós, muitas vezes, somente para a nossa reflexão, você não precisa responder. Quantos de nós temos dificuldades de parar 30 minutos do nosso dia, antes de começar tudo, antes de ir para a nossa correria do nosso dia a dia, e dizer: Senhor, eu entrego esse dia ao Senhor, eu dependo totalmente do Senhor, vai à minha frente, vai guerreando as batalhas, queridos. E quantas vezes a gente acha que esses 30 minutos vão nos roubar o tempo lá no nosso trabalho e a gente vai deixar de ganhar dinheiro, não é assim? Não, aqui não, né? Claro que não. Glória a Deus por isso. Só lá em São Paulo, viu? Então, Trancoso. Não é assim, queridos. A gente acha que a gente precisa estar no lugar. Precisamos fazer na força do nosso braço. Porque senão as coisas não acontecem. Mas o Senhor está nos chamando a depender da graça dEle aqui nessa noite. Amém? A sermos totalmente dependentes do Senhor. Zacarias 4:6 vai nos dizer: não por força, nem por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pelo meu Espírito, é pelo meu poder, diz o Senhor. É na minha dependência que vocês vão alcançar este lugar. Então a graça de Deus deve ser o poder e a força por trás de tudo. Diga comigo: de tudo. De tudo o que nós fazemos. Amém? A graça de Deus precisa ser essa força que nos move, que nos impulsiona a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui nessa terra. E aí eu vou trazer 3 princípios na palavra de Deus, 3 exemplos, 3 verdades sobre a graça do Senhor. E o primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com você é que nós precisamos receber a graça de Deus. Pare de tentar merecer o amor de Deus. Diga comigo: a graça é de graça. Não é por merecimento. Simples, gente. Mas eu vou falar, eu não sei para você, mas o quanto eu tenho aprendido isso com o Senhor. E eu sou macaca velha de igreja, viu? Por isso que quando eu falei: Senhor, que palavra simples. Mas essa palavra tem feito tanto sentido para mim nos últimos dias, queridos. Tanto sentido. O quanto o Senhor tem me ensinado a entrar nesse lugar de dependência. E de entender essa graça. Porque isso precisa fazer sentido na nossa vida, no nosso dia a dia. Não é somente da gente falar: amém, eu creio, eu recebo, porque isso eu falei a minha vida inteira. Mas eu tenho descoberto o quanto eu não tinha ainda entrado nesse lugar de depender somente da graça de Deus. Simples e complexo. Efésios 2, versos 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Diga comigo: a graça é um presente, não um pagamento. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Você é salvo pela graça, por meio da fé. Quando nós cremos em Cristo, nós recebemos a graça de Deus. Mas é pela graça. Preste atenção, até para que a gente creia no Senhor, nós precisamos da graça dEle.
Olha que forte isso, queridos. Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Não é na nossa força, não é eu preciso me esforçar para ter fé, para ser salvo. Não. Quando você crê, por causa da graça que está disponível sobre nós, nós somos salvos pela graça de Deus. Amém? Graça é um favor imerecido. Não há nada que eu e você possamos fazer, queridos. Pensa aí numa obra mais grandiosa que você poderia fazer. Não há nada que a gente possa fazer para receber a salvação. É graça. É a graça de Deus. Então você não é salvo pela fé, ó. Você não é salvo pela fé. Você é salvo pela graça por meio da fé. Amém? Glória a Deus. É tudo sobre Ele, queridos. É tudo sobre Ele. Agora é interessante que a graça de Deus nos capacita a crermos nele. É a graça de Deus sobre nós que nos capacita a crer em Jesus, a crer no sacrifício de Jesus por nós. E aí, para quem já cresceu na igreja, e eu me incluo nisso, muitas vezes a religiosidade pode nos levar a um lugar de não ter fé. Sabe por quê? Porque eu faço tudo tão direitinho, eu estou tão certinha, eu estou indo em todos os cultos, eu estou cumprindo todos os protocolos que a igreja me pediu. E aí eu entro num lugar, ou eu posso entrar num lugar muito perigoso. Um lugar de autossuficiência, porque eu estou fazendo tudo certinho, eu mereço ser salvo. Porque nós pensamos estar conquistando na nossa força, no nosso mérito. Lembra do que falamos aqui? Se você se comportar direitinho, você merece. Se você fizer tudo direitinho, você merece a salvação. Mas o reino dos céus não é sobre isso, queridos. Receba a graça de Deus aqui nessa noite. Essa é uma palavra específica para alguns corações aqui. Eu não sei se vai fazer sentido para você nesse momento, mas a semente está sendo lançada. E eu creio que o Espírito Santo vai trazer à tona no momento certo. Porque ela tem feito muito sentido para mim. Talvez alguns anos atrás, se eu ouvisse uma palavra dessa, eu já estaria na minha religiosidade ouvindo. Mas não é bem assim. A gente tem que fazer nossa parte. E você vai entender. Calma aí. Não deixa ninguém sair não, porque se pegar esse trecho da mensagem, não vai entender a palavra por completo. Não vale. Não vale fazer só os cortes da internet, né? Não pega o contexto, gente. Segura aí. Você nunca conseguirá fazer obras boas o bastante para merecer a salvação. Esquece. Você vai ficar estafado. Você vai cansar. E não é esse lugar que o Senhor tem para nós. Amém? E você, se por acaso, você que nos ouve na live, talvez não chegou ainda aqui na igreja, porque está pensando, não, mas primeiro eu tenho que arrumar a minha vida, eu tenho que consertar tudo, para ser salvo, para chegar na igreja. Não, queridos, sua mentalidade está errada, não é sobre isso. Sabe por quê? Quanto mais bagunçado sua vida tiver, mais graça disponível para a sua vida o Senhor tem. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não deixe o inimigo colocar isso no seu coração, sabe por quê? Sabe quando sua vida vai estar certinha sem Jesus? Nunca. Se com Jesus, meu filho, a gente luta, né? Para arrumar ali
Para dar umas alinhadas, né, gente? Sem Jesus, eu às vezes me desespero pelos outros. Eu fico pensando, gente, nesses dias caóticos que a gente vive, com Jesus no barco, a tempestade, parece que a gente vai morrer, né? Não morre não, viu, gente? Jesus no barco vai dar certo. Eu fico imaginando, meu Deus, esse povo aí fora, sem Jesus. E aí eu começo a querer me dar uma ansiedade. Não, calma, guarda o coração. Desesperador, queridos. Sem a graça nós não somos nada. Sem a presença de Deus nós não somos nada. Então deixa eu te falar uma coisa. Sua vida estiver bagunçada, o Senhor está muito interessado em se envolver na sua vida, amém? Existe muita graça sobre a sua vida. Se renda a Ele hoje. Quanto mais bagunçada a sua vida estiver, maior vai ser a glória do Senhor na sua vida, amém? Glória a Deus. Mais gratidão você vai ter por aquilo que Ele vai fazer na sua vida, amém? Jesus morreu por nós, queridos, para que a gente tivesse relacionamento com Ele, intimidade com Ele. Então não importa a quantidade de pecado que você tem aqui hoje, Deus tem mais graça do que você tem em pecado. Deus tem mais graça para você aqui nessa noite, amém? Não desista, não desanime. Há uma graça abundante aqui neste lugar, amém? Glória a Deus. E aí você vai me entender. Eu não estou aqui dizendo para você sair daqui, vou falar igual o Paulo agora. Não é para você sair daqui vivendo uma vida irresponsável. Então vão pecar mesmo, né? Porque tem graça. Não estou falando de uma hipergraça sendo pregada aí fora, não. Amém? Estão acordados aí? Em nome de Jesus. Pelo contrário, o que eu estou dizendo aqui para vocês, queridos, é que essa graça de Deus, ela é uma força que nos capacita a viver uma vida obediente a Ele. Não é na nossa força, mas é a graça de Deus sobre nós que vai nos capacitar, que vai nos impulsionar a viver uma vida de total dependência dEle. Uma vida de obediência a Ele. E aí você vai entender que está fazendo sentido. Não é mais na minha força, porque se for na minha força eu vou me cansar e vou cair no pecado. Se for na minha força eu não vou dar conta dessa vida de crente, porque é muito cansativa. Porque eu estou tentando na minha força. Eu não estou dependendo da graça dEle que está disponível para mim. Amém? Glória a Deus. Romanos 6,15, Paulo disse: pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não, de maneira nenhuma. Não é isso, queridos. Até porque essa graça não foi de graça, amém? Foi pago um alto preço pela minha vida e pela sua vida, preço de sangue. E quando a gente entender isso, queridos, quando a gente entender esse amor que está disponível para mim e para você, tudo precisa mudar aqui dentro, é de dentro para fora. Essa gratidão que é gerada em nós, por esse amor que foi derramado, precisa ser de dentro para fora. Precisa gerar mudança, transformação em nós. Glória a Deus. Aleluia. Então talvez você chegou aqui tentando consertar as coisas na sua vida sozinho. Talvez você está tentando se virar sozinho. Você tem dificuldade talvez de confiar nas pessoas. Talvez pessoas já te traíram, você abriu seu coração e no outro dia estava todo mundo sabendo da sua vida.
Eu não sei qual é a sua realidade. Mas há uma verdade do Senhor. Você precisa abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu recebo a tua graça para a minha vida. Eu recebo essa graça mesmo sem merecer. Eu reconheço que eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não posso fazer nada para merecer essa graça. Mas eu decido receber essa graça. Amém? Glória a Deus. Eu sempre falo, querido, sobre a importância da gente abrir o coração. É um princípio bíblico. Confesse uns aos outros para que você seja curado. Você confessa ao Senhor para ser perdoado, mas você confessa uns aos outros para que você seja curado. Trazer sua dor para fora. E quantos de nós estamos com dificuldades em uma área, quebrando a cabeça, e não temos a coragem, ou talvez a humildade, de pedir ajuda, de pedir um conselho. Isso também faz parte de uma dificuldade de receber a graça de Deus. Talvez você está pensando: eu não sou merecedora de ser ajudado. Tem dificuldade de receber um presente ou um elogio. Tem aquelas pessoas que recebem elogio: nossa, que roupa bonita. Menina, comprei no brechó, você nem sabe. Tem dificuldade de receber: obrigada. Ainda que foi na Shein, lá está tudo certo. Receba, queridos, a graça de Deus sobre a sua vida. Amém? A graça é o abraço de Deus quando você mais se sente indigno. É o Senhor te abraçando. Vem cá, meu filhinho, minha filhinha. Eu te amo, mesmo sem você merecer. Você imagina, o Senhor enviou o seu Filho amado para morrer naquela cruz, mesmo nós sendo pecadores. Nunca foi sobre nós, queridos. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. É tudo para a glória dEle. Tudo que eu e você temos, preste atenção. Nada do que você tenha conquistado até aqui, pare de olhar e achar que foi alguma coisa que tem a ver com você. É a graça de Deus na sua vida, na minha vida. Te sustentando todos os dias, te dando sabedoria, discernimento para tomar as decisões, te dando inteligência, capacidade, habilidade naquilo que você faz, te dando saúde. É a graça de Deus sobre nós, queridos. É tudo sobre Ele. Amém? Talvez você está cansado, se sentindo sobrecarregado, pesado, tentando ser forte o tempo todo resolvendo o problema de todo mundo na família, e isso está te trazendo um peso. Eu não posso demonstrar fraqueza, porque senão, o que vai acontecer com os meus familiares, com meu marido, com a minha mulher, com os meus filhos? É hora de descansar na graça de Deus. Você está precisando de um colinho de papai, de entregar tudo isso que você está tentando carregar aqui, que você não vai dar conta. Uma hora, o estresse chega, a ansiedade chega, queridos. A sobrecarga, a estafa. Quantas e quantas pessoas nós temos visto adoecendo emocionalmente, por tentar carregar aqui aquilo que o Senhor falou: não. Troca comigo esse jugo. O meu jugo é leve, é suave. Venham a mim, preste atenção o que Jesus está dizendo aqui nessa noite. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu lhes darei descanso. Se o Senhor está chamando, venham a mim, há um princípio aqui. Essas pessoas estão distantes da presença do Senhor. Talvez estão dentro da igreja, mas estão distantes da graça do Senhor. Estão distantes do colo do Senhor. Venham,
Se acheguem a mim. Vem cá pertinho. Descansa. Meu fardo é leve, é suave. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Você não precisa provar nada. Apenas receber aquilo que Jesus já conquistou por você na cruz. Amém? Já está disponível. Glória a Deus. O segundo princípio que eu quero trazer aqui para compartilhar com você é um princípio da confiança. Confie nessa graça. Confie na graça do Senhor. Aprenda a depender do poder de Deus em meio à fraqueza. Vou repetir. Aprenda a depender do poder de Deus em meio à fraqueza. Aleluia. 2 Coríntios 12, 9. Uma passagem muito conhecida que o apóstolo Paulo diz. O Senhor disse para ele, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, ou o meu poder opera melhor, em outras versões vão dizer, na sua fraqueza. Sabe aquela área que você fala, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, eu estou desesperada, me ajuda, Senhor. É aí que o Senhor quer intervir. O meu poder se aperfeiçoa, Ele pode operar, Ele pode intervir na sua fraqueza, na sua dificuldade, aonde você não está aguentando mais. Queridos, aquilo que é natural para nós, aquilo que eu e você devemos fazer ou podemos fazer, é com a gente, amém? Mas o sobrenatural, o milagre, só vai acontecer aonde eu e você não podemos alcançar. Aonde a nossa mão não alcança. E é aí que nós precisamos confiar nessa graça. E sabe o que é confiar? Alguém que já fez aquela brincadeira de se jogar e o outro pegar a pessoa atrás? Alguém já viu essa brincadeira de se jogar assim, né? É, gente. Vai saber, faz o teste se você confia em alguém. Faz essa brincadeira. É isso que o Senhor está nos chamando, queridos. Se joga na minha presença. Se lance. Confie. Eu estou no trono da sua vida. Eu estou no controle de todas as coisas. Eu já estou lá no seu futuro, cuidando de tudo aquilo que você não sabe resolver. Confie na minha graça. A minha graça te basta. E continuando esse verso, de boa vontade, pois, o apóstolo Paulo diz, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu vou me alegrar nas minhas fraquezas, porque é aí que eu sei que o Senhor vai operar. É aí que eu confio que é o Senhor que vai fazer. Eu vou me alegrar nas minhas dificuldades, nas minhas debilidades. Sabe aquelas áreas que você pensa assim, eu não vou dar conta. Talvez você foi convidado a participar de um ministério, fazer algo lá na tribo, na célula, e você fala, ai meu Deus, que medo, eu não me sinto capaz. É aí que o poder de Deus quer operar. Não é na sua capacidade, não é na sua força, pelo contrário, é na sua fraqueza, é na sua dificuldade, que nós vamos experimentar, queridos, o sobrenatural do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então Paulo entendeu, naquele contexto, que ele está pedindo ao Senhor para tirar o espinho na carne dele. Ele entendeu que aquele espinho na carne, então, não era um castigo, mas era uma forma do Senhor lembrá-lo. Dependa da minha graça. Dependa da minha graça. A minha graça te basta. Amém, queridos? Muitas vezes, nós estamos querendo que o Senhor tire um problema da nossa vida, não é assim? Tire um espinho da carne.
quando talvez o Senhor está querendo nos ensinar a viver sustentados pela graça, a vivermos dependentes da graça, no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio da crise, no meio da tempestade. Dependa da graça. Glória a Deus. A partir de hoje, quando você se sentir fraco, quando você se sentir incapaz, impotente em alguma situação, eu não sei resolver, eu não sei para onde ir, você vai declarar: a tua graça me basta, Senhor. Amém? A tua graça me basta. Ao invés de se desesperar, ao invés de tentar fugir da fraqueza, fugir do problema, aprenda a ver nela. Aqui é uma oportunidade, aqui há um espaço para o agir do Senhor na minha vida, para o agir do Senhor na minha casa, para o milagre do Senhor acontecer. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu ouvi uma frase que diz assim: fraqueza e graça são amigas. Precisamos caminhar com elas. Fraqueza e graça são amigas. Precisamos caminhar com elas. Então, muitas vezes, a graça de Deus não vai nos tirar a dor ou o desconforto da nossa alma, mas ela vai transformar essa dor em um propósito maior. Amém? Você crê? Ela vai nos ensinar a continuar firmes, mesmo quando nós não estamos entendendo nada no meio daquele processo. Mas a graça de Deus nos mantém firmes no propósito maior. Amém? Apesar de nós. E terceiro e último princípio: precisamos viver, diga comigo, eu preciso viver a graça de Deus. Meu Deus, quando eu recebo essa graça, então eu confio nessa graça. Eu preciso jogá-la para fora, manifestar essa graça, manifestar o amor, manifestar o perdão que eu recebi. E aí tem um exemplo que eu amo muito, está em Lucas 7:47, esse contexto. O título na minha Bíblia diz assim: a pecadora perdoada. Nós vemos um exemplo de uma mulher que ela tinha muitos pecados e ela foi muito perdoada. Quem muito é perdoado, muito ama, queridos. Quando eu entendo que eu fui perdoada demais e que eu não sou merecedora, eu recebi essa graça de Deus, então eu confio nessa graça. Agora eu preciso manifestar isso ao meu próximo. As pessoas ao meu redor precisam experimentar dessa graça. E aí eu volto a dizer, o perigo da religiosidade no nosso coração, preste atenção. Sabe, quando nós entramos no lugar de apontar, de julgar, talvez nós não entendemos ainda essa graça, queridos. Eu repito, nós podemos estar anos na igreja e não ter entendido a graça de Deus. Porque quando nós recebemos a graça, a quem muito foi perdoado, muito ama. Eu tenho muita graça, eu tenho muito amor, eu tenho muito perdão. Isso vai ser externado. Isso precisa ser manifestado nos meus relacionamentos. Isso precisa ser manifestado no meu casamento. Isso precisa ser manifestado na minha vida, no meu dia a dia, no meu ministério. Vamos ler Lucas 7:47, só esse versículo, mas esse texto é maravilhoso, eu te convido a ler em casa, todo o contexto. Por isso digo a você, ela amou muito, porque os seus muitos pecados lhe foram perdoados. Os seus muitos pecados
Lembra que eu falei? Quanto mais bagunçada sua vida estiver, quanto mais pecado, mais graça tem disponível para você. Mais perdão, mais amor. Amém? Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Meu Deus. Quando nós temos dificuldade de reconhecer essa graça, queridos. Ou talvez nós estamos nos sentindo crentes demais para precisar dessa graça, para precisar desse amor, desse perdão. Não, eu estou fazendo tudo certinho. Estou batendo o ponto todos os dias, está tudo ok. Eu estou em dia, eu estou fazendo meu devocional. Postei meu devocional lá todos os dias. Estou linda. Talvez nós estamos distantes da graça de Deus. E o Senhor está nos convidando a nos mergulhar, a nos aprofundar na graça dEle nessa noite. Amém? A quem muito foi perdoado, muito ama. Pensa comigo, quem vai amar mais? Quem vai ser mais grato? Aquele que pecou muito? Um pequeno ou um grande pecador? Se é que a gente pode dizer assim. Quem reconhece o quanto foi alcançado pela graça, precisa, queridos, passar a viver diferente. Por isso que o evangelho genuíno, ele precisa gerar uma transformação de dentro para fora. Eu não consigo acreditar em uma pessoa que experimentou essa graça, que experimentou essa presença do Senhor, de verdade, e continua a mesma pessoa. Eu não posso olhar para a Rayane de 2 meses atrás e ver os mesmos erros, os mesmos comportamentos. Tem alguma coisa errada. O evangelho genuíno sempre vai requerer algo de nós, queridos. Uma renúncia do nosso eu, para que a gente experimente dessa graça. Amém? Aleluia! A graça nos muda de dentro para fora. A religião quer nos mudar de fora para dentro. Você não pode isso, você não pode aquilo. Quantas e quantas pessoas lá no início do nosso ministério tinham dificuldade de se adaptar à visão da igreja. Mas como que é isso? Como que a gente vai caminhar com vocês? O que eu preciso para fazer parte da igreja? O que eu preciso fazer? E a gente... Você pode tudo, só não pode pecar. Faz seu devocional, leia a Bíblia todos os dias. E as pessoas, algumas, surtavam. Como assim? Como assim? Gente, é muito mais fácil eu te dar uma listinha de 10 coisas que você pode ou não pode fazer, do que eu falar para você: se relacione com o seu Criador todos os dias, porque Ele vai te pedir algo que eu não sei. É muito mais fácil eu falar: fiz isso, estou em dia, está tudo certo, do que eu moer o meu eu todos os dias diante do Senhor. Fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Qual a renúncia de hoje? E me relacionar todos os dias, e me alinhar o meu coração todos os dias, e dar o meu passo de obediência todos os dias. Então o Senhor está nos convidando a viver pela graça. A graça nos muda de dentro para fora, amém? Ela nos ensina a amar, ela nos ensina a perdoar. A graça nos ensina a olhar para o outro com um olhar de misericórdia. Isso não é por nós mesmos, queridos. A gente não dá conta. Esse amor só pode vir de Deus. É a graça dele em nós
que nos capacita a viver isso. Por isso, se você estiver com dificuldade de amar, de perdoar, vive rancoroso, está precisando de uma visitinha aí dentro. Tem muito eu vivo aí dentro. Eu não estou dando conta, Rayane. Estou explodindo, estou esbravejando, estou julgando, estou falando mal, estou... Está faltando graça, queridos. Não por falta de disponibilidade da graça. A graça está disponível. Amém? Mas o primeiro princípio que nós falamos aqui, eu preciso receber a graça. Receber em nós e através de nós. Como que eu vou transbordar de algo que eu estou vazia? Faz sentido para vocês, queridos? Se eu pegar um copo vazio, como que eu vou compartilhar algo em outro copo? Não tem como. Ou pior, se eu estiver cheia de rancor, cheia de não perdão, cheia de amargura, de frustrações, cheia de julgamentos, críticas, fofocas. Pensa aí uma água suja agora. Piorou, né? Estava vazio, pelo menos. Menos mal. Agora tem uma água suja. E eu vou compartilhar. Uma hora vai transbordar, queridos. Não vai ficar só aqui, não. Escute isso. Vai transbordar no seu casamento. Vai transbordar na vida dos seus filhos. Vai transbordar no seu trabalho. Vai transbordar na igreja. Lixo. Falta da graça. Falta da gente parar para receber a graça. Nos encher da graça dele. Nos encher da presença, do amor. Eu só posso amar se eu me sentir amado. Eu só posso perdoar se eu receber o perdão. Eu só posso ter misericórdia se eu receber essa misericórdia dele. Você não é chamado apenas para receber a graça, mas para transbordar a graça. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então libere hoje esse perdão que você precisa liberar. Perdão não é um sentimento, esquece. Não, Rainha, eu estou esperando porque um dia vai vir assim, sabe, um desejo no meu coração, vai vir a oportunidade de eu liberar esse perdão, vai chegar o momento certo. Não vai chegar. Não vai chegar. Por nós mesmos, queridos, não vai chegar. Perdão é uma decisão. Amor é uma decisão. Nós vivemos em uma geração que idolatra o sentimento. Sabe, tem essa idolatria do que eu preciso sentir para fazer. Quando eu sentir vontade, eu vou lá amar, eu vou perdoar. Jesus nunca nos ensinou isso, queridos. Sabe por que eu posso te afirmar isso? Porque eu tenho certeza. E a Bíblia nos diz isso. A alma de Jesus não estava nada confortável quando ele estava indo para a cruz, morrer por mim e por você para nos salvar. Ele sentiu muita dor. Ele suou sangue por mim e por você. Mas ele foi com o coração obediente a um propósito maior. Talvez tem coisas que o Senhor está nos pedindo. Será que a gente já chegou a suar sangue, gente? Eu nunca vi. Eu não estou dando conta.
Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ele suou sangue para obedecer, queridos, para um propósito maior. Eu tenho certeza que você pode um pouquinho mais para viver o seu propósito nessa terra. Você pode um pouquinho mais além, na dependência dEle, na dependência da graça dEle. Não na sua força. Aleluia. Seja essa pessoa, queridos, que espalha a graça e o amor de Deus por onde você passar. O mundo não está precisando de mais pessoas perfeitas. O mundo está precisando de pessoas graciosas. Pessoas cheias de amor. Aquele amor que vai impactar as pessoas ali fora e vai falar, meu Deus, que é isso? Que pessoa é essa? Que ser humano é esse? Que Deus é esse que essa pessoa serve? Eu quero experimentar desse negócio diferente. Eu quero experimentar dessa graça. Aleluia. O mundo está precisando de pessoas que entenderam que só estão de pé porque a graça de Deus os sustentou. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. A graça de Deus é tudo que nós precisamos. A graça de Deus é tudo que você precisa. Ela te encontra onde você estiver. Ela te levanta quando você cai. Ela te transforma todos os dias. É a graça de Deus. Não é sobre o quanto você faz, mas sobre o quanto você permite Deus fazer através de você. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Vamos declarar juntos. Senhor, a tua graça me basta. Eu recebo, eu confio e eu vivo pela tua graça todos os dias da minha vida. Amém?